noite. Hoje iremos trabalhar a oferta e demanda, dando continuidade ao nosso estudo de economia, tá? Então, irei apresentar cada slide explanarei, e qualquer dúvida que tiver, vocês vão estar lá no portal no dia da nossa aula. E deixarei também uma atividade para vocês. Então, vamos lá, o conceito de oferta e demanda. Vou citar os exemplos para exemplificar melhor como é que funciona essa questão da oferta e da demanda. Quando uma forte chuva, que é um exemplo, quando uma forte chuva castiga o sul do Maranhão, o preço do soja aumenta em todos os supermercados do país. Isso aqui é para exemplificar que o quê? Que esse fato que aconteceu lá no sul do Maranhão, da forte chuva, ele fez o quê? Ele refletiu em todos os supermercados do país. Porque a economia, ela não acontece um fato isolado. Sempre que acontecer um fato, ele vai interferir em todo o mercado que compõe esse elemento. Tá? Também um outro exemplo, quando o tempo esquenta no Rio Grande do Sul, todo o verão, a geada de hotéis despenca no Rio de Janeiro. Então, se houver sol lá no Rio Grande do Sul, o que as pessoas vão fazer? Elas vão se deslocar do Rio de Janeiro e, ao invés de tirarem férias no Rio, elas vão tirar férias no Rio Grande do Sul. O terceiro exemplo, no Brasil, quando se aproxima a Semana Santa, o preço do peixe aumenta de forma assustadora. Por que acontece isso? Porque exatamente está o quê? Tem uma forte demanda pelo peixe e isso faz com que aumente o preço dele. Então, toda vez que acontece uma forte demanda, você vai ter que o quê? Um aumento do preço. Então, se você pressiona para que haja mais pessoas mais queiram um produto, vai acontecer, vai aumentar o preço. Isso é como funciona a demanda e a oferta, como é que elas interagem. Oferta e demanda são as forças que movem a economia do mercado. É exatamente no mercado que você vai encontrar a oferta e a demanda. Então, o que a oferta faz? Determina a quantidade produzida de cada bem e o preço pelo qual será vendido. Nós já vimos lá na aula anterior quem que determina isso aqui. Quem determina é a demanda, que determina o que vai ser produzido, e quem determina o preço é o produtor, tá? Ele que vai determinar o preço que vai ser vendido. Se você quiser saber como um fato ou uma política afetará a economia, você precisará pensar primeiro em seus impactos sobre a oferta e a demanda. Como é que essa política vai afetar? Como é que ela vai trabalhar o preço? E esse preço vai interferir exatamente o quê? Na demanda. Quanto maior o preço, menor vai ser a demanda por um produto. Quanto menor o preço, maior vai ser a demanda por um determinado produto. Os termos oferta e demanda se referem ao comportamento das pessoas, interagem nos mercados. Então, onde é que vai acontecer isso? Nos mercados. Onde é que é o mercado? O mercado é qualquer local que se encontre oferta e demanda, tá? Em qualquer local que haja o encontro da oferta e da demanda, vai estar o quê? Vai estar acontecendo no mercado. Os compradores em conjunto determinam a demanda pelo produto. Então, todos os compradores do produto em potencial, eles determinam a demanda pelo produto. Os vendedores em conjunto determinam a oferta. Quem são os vendedores? São as empresas que ofertam no mercado de bens e serviços os produtos. Então, eles que vão determinar a oferta. Vamos à definição específica de demanda. E na demanda aqui, quando a gente fala em demanda, a gente fala o quê? Utilidade. A utilidade representa o grau de satisfação que os consumidores atribuem aos bens e serviços que podem ser adquiridos no mercado. Todos os bens e serviços, eles estão no mercado. Então, quando é que você adquire um produto? Quando ele satisfaz a sua utilidade, satisfaz uma necessidade sua. Quando ele satisfaz essa necessidade, você diz que ele tem utilidade. A utilidade é a qualidade que os bens econômicos possuem de satisfazer as necessidades humanas. Lembra o que eu falei que era bem econômico? Que existe dois tipos de bens, os bens gratuitos e os bens econômicos. Os bens econômicos é todo aquele que você precisa desembolsar algum dinheiro para adquirir. Pode ser baseado em aspectos psicológicos ou preferenciais, a utilidade difere de consumidor para consumidor. Claro, todos nós temos necessidade diferente, então de acordo com a nossa necessidade, o bem vai satisfazer ou não a nossa, vai ser útil ou não para cada um de nós. Nessa linha, então, tem duas teorias que a gente pode destacar, tá? A teoria do valor-utilidade pressupõe que o valor do bem se forma por sua demanda, isto é, pela satisfação que o bem representa para o consumidor. Então,
A teoria da utilidade, ela foca o quê? Exatamente na utilidade que esse bem vai ter para esse consumidor em particular. Existe uma outra teoria também que se trabalha na economia, a teoria do valor-trabalho. Considera que o valor do bem se forma do lado da oferta, por meio dos custos do trabalho incorporado ao bem. Aí existem várias teorias que você pode utilizar. Esse valor-trabalho pode ser a quantidade de tempo que você passa para fabricar um determinado produto. E aí a gente pode se reportar lá antigamente, quando existiam os mercados, que quando começou o escambo, que você trocava um produto pelo outro. Essa relação mudou a partir do momento que você começou a dar importância a essa teoria do valor-trabalho, que é exatamente o quê? Que o bem, quanto mais tempo demorava para fazer, então ele deveria custar mais. Então aí, a partir daí é que começa a se desenvolver essa teoria do valor-trabalho, que eu vou dar valor ao bem de acordo com a quantidade de tempo que eu demoro para fazer este bem. A teoria valor-trabalho, a teoria valor de uso e valor de troca. O valor de uso é a utilidade que ela representa para o consumidor, para aquele consumidor em particular, qual é o valor de uso que esse bem tem. Existem alguns bens que têm um valor de uso, às vezes até emocional, então muda de consumidor para consumidor esse valor de uso. E o valor de troca se forma pelo preço de mercado, pelo encontro da oferta e da demanda do bem. Aqui você pode destacar um outro ponto. O valor de troca, ele se forma exatamente o quê? Como é que esse mercado está se comportando? Se o mercado está em plena ascensão, um determinado bem, por exemplo, vamos citar o setor imobiliário. No período de ascensão do setor imobiliário, as casas, os apartamentos, eles tinham um valor. Isso se chama valor de troca, a oferta e a demanda. Existia uma demanda grande e pouca oferta por esse bem. A partir do momento que você começa a ter uma demanda menor, você começa a também cair esse preço aqui, porque já não existe pessoas procurando por esse bem. No caso, o apartamento. Houve uma queda no mercado, então os preços de apartamento que custavam 270 passa a ser vendido pelo preço de 240, 230. Isso é formado a partir do encontro da oferta e da demanda no mercado. Existe uma demanda menor, então a tendência é que o preço caia. Determinante da demanda, preço de mercado. O que determina o preço do mercado? Aí a gente pode citar aqui o preço do mercado, a renda do indivíduo. Então, se a renda desses indivíduos, nesse determinado momento da economia, ela cai, a tendência é que a demanda também caia. O preço dos produtos similares, se eu tenho produtos que fazem a mesma função e tem um custo menor, um preço menor, então a tendência é que o consumidor opte por esses produtos. O gosto do consumidor é que determina a demanda. Às vezes o consumidor gosta daquele produto, mesmo que o preço custe um pouquinho mais. A expectativa do consumidor futuro. Vamos citar o caso de uma pessoa que compra um carro usado no momento de crise, ou no momento que ele tem uma renda menor. Ele passa a ter uma renda maior, essa renda vai influenciar na expectativa que ele vai ter de comprar um carro também maior. Então, todos esses elementos aqui funcionam em conjunto, tá? E o número de consumidores que estão à procura do produto. Então, quanto maior o número de consumidores, quanto maior a demanda, mais vai se elevar o preço, porque existe mais pessoas à procura do produto no mercado. Aqui tem um pequeno esquemazinho que diz o quê? Que se você tem um picolé, um simples picolé, que ele custa 50 centavos, então a tendência é que a demanda seja de 10 pessoas. Se você tem um picolé que ele passa a custar R$1, a tendência é que a quantidade de pessoas que comprem seja de 8 pessoas. Aqui, vamos citar lá embaixo, quando você tem esse picolé, o mesmo picolé, valia R$3, a tendência é o quê? Que não existe demanda, vai ficar o quê? 0 por esse picolé. Por quê? Houve um preço, uma subida muito grande do preço. Ele custava 50 centavos, ele passou a custar R$3. Aqui a gente está fazendo a comparação de preço e quantidade, tá? Normalmente na economia, quando você faz relações, você sempre escolhe duas variáveis. Por quê? Não dá para trabalhar com todas aquelas variáveis que nós tínhamos aqui atrás. O preço do mercado, ou a renda do indivíduo,
o preço de produtos similares, o gosto, a expectativa. Então você sempre procura trabalhar na economia com duas variáveis. E quando você trabalha com duas variáveis, você entende que o quê? Que tudo demais, todas aquelas outras variáveis permanecem constantes. Isso na economia se dá o termo de ceteris paribus. Então você trabalha com duas variáveis, considerando que todas as demais vão permanecer constantes. A curva da demanda por sorvete então vai ficar assim, ela vai ficar decrescente, quer dizer, quanto mais o preço do produto se elevou, menos quantidade de pessoas estavam dispostas a comprar esse sorvete. Quando você faz esse gráfico aqui, você utiliza aqui na horizontal a quantidade de sorvete e aqui na vertical o preço do sorvete. E a partir daí você vai traçar o gráfico da demanda. Você vai colocando ponto a ponto. Ó. Quando você tinha o preço do sorvete a R$ 2,50, tinha 2 pessoas dispostas a comprar o sorvete. A partir do momento que você passa a ter esse sorvete a R$ 2,00, você tem 4 pessoas dispostas a comprar o sorvete. O sorvete, quando ele atinge o preço de R$ 1,50, você vai ter 6 pessoas dispostas a comprar o sorvete. Quando esse sorvete é R$ 1,00, você vai ter o quê? 8 pessoas que estão dispostas a comprar esse sorvete. E quando esse sorvete está lá a 50 centavos, você vai ter o quê? 10 pessoas dispostas a comprar o sorvete. Aqui são os pontos do nosso gráfico. Esse ponto aqui, esse aqui. Então, vou fazer o quê? Passar uma reta aqui. E essa reta que vai determinar a curva da demanda, tá? Então, a curva da demanda no preço de mercado, existe uma relação inversa entre o preço e a quantidade demandada. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E, em função disso, você diz que a curva da demanda, ela é o quê? Decrescente, tá? Mudança na quantidade demandada, ela vai o quê? A cada vez que você demanda, nós já vimos lá que quanto maior o preço, você vai ter menor quantidade. Quanto menor o preço, você vai ter maior quantidade de pessoas dispostas a comprar esse produto. Também vai acontecer o quê? Se aumento da renda, aumenta a renda por um bem. Aqui pode acontecer o quê? Você desloca essa curva da demanda para cima. Por quê? Porque essas pessoas, aumentou a renda, eles estão dispostos a consumir mais e mais bens. Se a gente fizer um outro gráfico aqui, a gente vai ver o quê? Que quando você tem aqui a curva da demanda, o preço do bem aqui, ó, com o aumento da renda, ó, mesmo o preço estando a 2, você vai ter o quê? 10 pessoas dispostas a comprar. Então você está dizendo o quê? Que a curva da demanda, ela se deslocou, aumentou a quantidade, mas aí foi em função de quê? De um outro elemento que entrou aqui, que foi o aumento, o efeito da renda, que fez deslocar essa curva da demanda que estava aqui para frente. Mas ela continua sendo decrescente, porque aqui nós vamos ter outros valores. Se a gente fizer no plano cartesiano, você vai ver que o valor subiu, mas em todos os pontos ele também vai subir, se você fizer novamente o gráfico. A renda, o aumento da renda diminui, aqui acontece exatamente o contrário. Se a renda da pessoa diminui, a tendência é que ele tenha menos perspectiva de consumir aquele bem. Então, no caso aqui do sorvete, a renda diminui, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos dinheiro para comprar, então a minha quantidade demandada por esse produto vai diminuir. Determinante da demanda, bens inferior, a demanda varia em sentido inverso às variações da renda. Se o consumidor ficar mais rico, diminuirá o consumo de carne de segunda. Aqui acontece um processo diferente. Quando você fica mais rico, o que acontece? Diminui o consumo de carne de segunda, por quê? Porque aí você deixa de consumir a carne de segunda e passa a consumir a carne de primeira. Então aqui você teria duas curvas, se você fosse demonstrar, duas curvas da demanda. Uma diminuição na carne de segunda e, paralelamente, um aumento na carne de primeira, porque esse consumidor ficou mais rico. Bens de consumo saciado. Quando a demanda do bem não é influenciada pela renda dos consumidores. Arroz, farinha, sal, são os bens considerados bens da cesta básica. Quer dizer, você não vai deixar de comer arroz, farinha em algumas regiões específicas, que em outras não tem muita influência. O sal também você normalmente não deixa de comer. Você pode mudar em função de saúde, de restrições alimentares.
preço de bem substituto. Quando a queda de um preço de um bem reduz a demanda por outro, os bens são chamados bem substituto. O que são bens substitutos? São aqueles bens que eles satisfazem a necessidade do consumidor. No caso aqui foi colocado que o aumento do preço da carne eleva a demanda por peixe. Aumento do preço do frango eleva a demanda por ovos, por sardinha. Quer dizer, depende da renda do consumidor. Então, se você teve um aumento de um determinado produto e você tem um bem substituto, isso aí te possibilita o quê? Você deixar de consumir esse bem, no caso aqui do exemplo a carne, e começar a consumir peixe. Se o preço do peixe, nesse caso, for menor do que o preço da carne. Porque às vezes acontece o contrário. O preço da carne ele é maior do que o preço do peixe é maior do que da carne. Então você vai deixar o quê? De consumir o peixe, vai começar a consumir carne. Lembram do primeiro exemplo que foi dito lá, da Semana Santa? Lá acontece exatamente o quê? Uma elevação no preço do peixe em função de toda uma questão religiosa. Então, as pessoas começam, algumas a consumirem carne em função também dessa questão religiosa e outras, mesmo não consumindo peixe, vão consumir o quê? Os ovos, a sardinha, o frango. Os bens complementares. Quando a queda de um preço de um bem aumenta, a demanda por outros bens são chamados de bens complementares. Quantidade de automóveis versus gasolina. Então, quanto maior o preço da gasolina, menor quantidade de venda de automóveis. E exatamente o contrário também. Quando você aumenta muito a gasolina, as pessoas já se sentem desmotivadas a comprar um automóvel. Por quê? Elas vão saber que com esse automóvel elas vão ter também uma despesa alta com a gasolina. Então, se você fizer uma continha e você de repente perceber que se você comprar um automóvel, sua despesa com esse item de transporte vai aumentar muito, você às vezes é desestimulado a comprar um automóvel. Você prefere continuar andando ou de ônibus, ou de Uber, ou de outro transporte alternativo. Demanda influenciada da idade. Pode ser influenciada pela idade de uma população. Exemplo, quem compra ingresso para assistir uma seresta, outro público vai ao rock. Então, depende muito da idade. Com o tempo, a idade, os gostos vão mudando, as necessidades vão mudando. Então, com o passar do tempo, aquela pessoa que assistiu o rock, ele passa a ter preferência por uma seresta, ou por um cinema, ou por uma outra atividade mais calma. Por quê? Porque essa influência é o quê? Em função da idade da população. A população vai ficando mais madura, ela vai o quê? Mudando o gosto. Agência de viagem, terceira idade, adolescente. Então, quando você tem uma agência de viagem, você tem que ter como público, você tem que determinar o seu público-alvo. A terceira idade, ela tem um tipo de passeio. Os adolescentes, eles vão ter outro tipo de passeio. Pode ser um passeio mais aventureiro, um passeio mais de trilha. Então, esse passeio aqui, ele não se encaixa essa idade aqui. Não porque seja preconceito, mas por a própria limitação da pessoa de acordo com a idade. Então, aqui nós teremos a lei da oferta. Em contrapondo à lei da demanda, nós vamos agora estudar a lei da oferta, que é a quantidade de produtos que vendedores desejam e podem produzir para vender a diversos níveis de preço. Aqui funciona exatamente o inverso da demanda, que nós vamos ver agora, tá? Então, preço de mercado. O preço de mercado, ele influencia o quê? O preço dos insumos, a tecnologia, a expectativa e o número de produtores. Então, esse preço de mercado, ele é determinado exatamente o quê? Pelo quê? Pelo preço dos insumos. Quanto maior o preço dos insumos, maior vai ser meu preço de mercado. Quanto mais eu utilizo tecnologia, eu posso ter um preço de mercado menor, porque eu vou produzir maior quantidade num tempo menor. A expectativa do mercado. Aqui vai determinar o quê? O meu preço também. Porque se o meu mercado sinaliza que tem muita demanda, eu posso atribuir um preço maior. Por quê? Porque essa quantidade maior de demanda vai possibilitar o quê? É o inverso. Quanto menor a demanda, maior vai ser o preço. Quanto maior a demanda, menor vai ser o preço, tá? E o número de produtores. De acordo com o número de produtores no mercado, meu preço pode ser maior ou menor. Então, quanto maior o meu preço de mercado, mais eu vou ter produtores querendo entrar nesse mercado. Por quê? Porque ele representa o quê? Uma lucratividade maior. Então, assim como na demanda é o contrário, aqui, quanto maior o preço, maior vai ser a quantidade de produtores dispostos a entrar no mercado, a pegar um pedaço da fatia do bolo, que a gente chama na economia.
Então, aqui acontece o contrário. Quando você tem o mesmo sorvete que foi dito lá atrás, você tem o preço do sorvete aqui, 0 centavo, um exemplo hipotético aqui, né? Você vai ter 0 quantidade. Quando você tem o preço de mercado, 50 centavos, você vai continuar tendo 0 pessoas dispostas a entrar nesse mercado para vender. Lá quando você tem R$3 o preço de mercado, aí você vai ter o quê? 5 pessoas querendo entrar nesse mercado. Como eu falei lá atrás, 5 pessoas dispostas a entrar no mercado. Por quê? Porque a lucratividade está alta e as pessoas querem participar da fatia, querem ter um pedacinho da fatia do bolo. A curva de oferta aqui exatamente funciona o contrário. Quando é 50 centavos, ela é 0. Quando é R$1, ela passa a ser uma unidade, uma pessoa querendo entrar no mercado. E quando é 3, como eu falei lá atrás, você vai ter o quê? 5 pessoas dispostas a entrar no mercado. Sem destacar aqui, voltando aqui, só para eu pulei dos 50 centavos exatamente do 3, para exemplificar bem que quando aqui não tinha ninguém disposto, aqui tinha bastante gente. Mas vamos voltar para cá. Quando o preço é R$1, você vai ter uma pessoa disposta a entrar no mercado. R$1,50 você vai ter 2 pessoas. R$2 você vai ter 3 pessoas. R$2,50 você vai ter 4 pessoas. E quando é R$3, como eu já tinha falado, você vai ter 5 pessoas dispostas a entrar no mercado. É a curva da oferta. Que é a curva da oferta, quem acompanha a curva da oferta são os produtores, são as empresas. Então, existe uma relação direta, positiva, crescente entre o preço e a quantidade. Então, a lei da oferta é o contrário da lei da demanda. Na lei da oferta, o que tem? Você tem uma curva crescente, uma curva ascendente. Quanto maior o preço, maior vai ser a quantidade de pessoas dispostas a entrar no mercado. Mudança na quantidade da oferta. Move a curva de oferta quando há mudança de preço. Claro, quando há mudança de preço, a tendência é o quê? Que essa curva de oferta, pessoas dispostas a entrar no mercado, diminua. Mudança da oferta, a curva inteira se move para a direita ou para a esquerda. Então, o preço, no plano cartesiano aqui, o preço na vertical, a quantidade na horizontal. Então, se você tem um preço a R$2, você vai ter a curva da oferta a 7. Aqui, quando você teve a redução da quantidade ofertada, você tem uma redução da quantidade ofertada, você vai ter o preço a R$1. Mudança da oferta é afetada pelos custos dos fatores de produção. Então, o que são os custos de fatores de produção? Matéria-prima, os salários, os preços da terra, todos aqueles fatores de produção, né? Que é a terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e tecnologia. Então, a matéria-prima é um fator de produção. Então, se há um aumento nessa matéria-prima, você vai ter o quê? Um aumento no preço. Se há um aumento na quantidade do salário das pessoas que trabalham nas empresas, então você vai ter o quê? Um aumento no preço. O preço da terra, que é exatamente qual é a remuneração da terra? É o aluguel, né? Então, se há um aumento nesse preço da terra, também ele vai influenciar na função oferta. Os números de produtores ou vendedores aumentam de acordo com o preço, a tecnologia melhora, os custos diminuem. Claro, toda vez que a tecnologia melhorar, você vai ter o quê? Com a intenção de diminuir os custos. Você vai ter um maquinário, uma tecnologia que vai conseguir que você produza mais com custo bem menor. Só que isso sempre tem que ser avaliado, tá? Será que vale a pena investir na tecnologia? Será que eu tenho um mercado para investir nessa tecnologia? Porque às vezes mesmo custo, esse custo só vai ser sentido se você tiver mercado para suportar essa tecnologia. Se você comprar um maquinário que produza 1000 unidades e você tiver um mercado que absorva só 800, então você vai ficar ou com 200 de estoque, ou você vai ficar com a capacidade desse seu maquinário de 200 unidades ocioso. Então, toda vez que você for investir em tecnologia, mesmo considerando que o custo vai diminuir, mas você precisa saber se você tem demanda para absorver essa tecnologia que você vai adquirir. E os impostos também, eles têm uma forte influência no preço. Quanto maior os impostos, por que ele tem influência no preço? Porque todos os impostos eles são repassados para o preço do mercado, o preço do produto. E quem paga esse preço do produto é o consumidor. E o consumidor representa quem? A demanda.
número de produtores ou vendedores diminui, a tecnologia se deteriora, os custos aumentam e os impostos aumentam. Então, toda vez que a tecnologia se deteriora, os custos aumentam, os impostos aumentam. Então, eu tenho um maquinário que ele produzia, um bem, só que chegou uma nova tecnologia que vai fazer bem mais. Então, aquela outra empresa que adquirir essa tecnologia, ele vai ter um custo menor, então ele vai poder praticar um preço diferente. E os impostos também, quando aumentam, eles vão interferir exatamente na oferta do bem. Então, aqui você tem o preço do sorvete, o preço do sorvete novamente e o preço do sorvete novamente. Então, você vai ter aqui, ó, a primeira que a quantidade é 8, a quantidade aqui é 10 e a quantidade aqui é 18. Então, o que que tá vendo aqui? Um deslocamento da curva da oferta, que pode ser em função de quê? Da tecnologia, dos insumos, de todos aqueles elementos que nós falamos lá atrás. Então, a oferta e a demanda são as redes de uma economia de mercado. Então, na economia de mercado, quem é para gerir esse mercado? Quem que é para determinar o preço? A oferta e a demanda. A oferta e a demanda em conjunto determinam os preços dos diferentes bens e serviços de uma economia. E os preços são o sinal que determina a quantidade alocada de recursos na produção de bens. Então, se você tem uma determinada quantidade de recursos na produção de um bem, você vai ter o quê? Como que você vai poder determinar esse preço? Que esse preço vai para onde? Vai interferir na oferta e na demanda quando inserido no mercado. Muito obrigada, até a próxima aula.